Olá, pessoal, bem-vindos ao Boas Opções nessa nossa experiência para ver se vai dar certo fazer a análise, ao invés de fazer de manhã cedo, fazer de noite, né? Para vocês terem a oportunidade de ver durante a noite inteira a análise dos quatro ativos principais que eu analiso. Em sequência, acabando esse vídeo, vai vir outro vídeo com os principais destaques do dia. E amanhã de manhã, já a partir das 8, não mais 7h45, mas 8 horas, a gente entra para entrar, responder perguntas, falar sobre o que vocês quiserem, ver os ativos que vocês preferirem, tá bem? Então, isso é uma experiência que eu vou fazer durante os dias, ver se vocês gostam, ver se eu me adapto. E caso tudo dê certo, a gente vai manter nesse ritmo. Se não, a gente volta para o que era antes. Certo? Aqui nós temos o Ibovespa, mudei um pouquinho também o layout aqui. Aqui é o Ibovespa no diário, no semanal e no 60 minutos. Tá? O Ibovespa no diário vem aprofundando a sua correção. Ele vinha subindo, atingiu uma zona de resistência, que era essa aqui. Aconteceu o que era esperado, entrada de força vendedora, veio fazendo já o terceiro dia de correção, sendo que hoje foi um dia um pouco mais intenso na correção do que os outros dois dias. Atingiu a média de 200. Média de 200 sempre é e sempre será suporte. Tá? Então atingiu o suporte, você observa aqui que tem uma entradinha de força compradora no final do dia, mas nada para a gente escrever para casa. O que acontece? Agora nós temos uma congestão. Observa que o ativo voltou para dentro dessa congestão antiga aqui. Tá? E aí chegou na parte superior, entra a pressão vendedora. Quando chegar na parte inferior, que é aqui, observa que está na parte inferior, vai entrar a pressão compradora. E a priori, isso deve voltar a regular o preço, como regulou durante todo esse tempo aqui, com uma fase de tentativa de saída. Vamos ver se em algum momento isso aqui volta a romper para cima, volta para o topo da congestão e, quem sabe, mas aí com muito boa vontade, isso retoma a tendência de alta para superar essa resistência e buscar os topos anteriores. Mas isso tudo é muita coisa no futuro. Nesse exato momento tem uma correção dentro da tendência e nada mais para fazer. Aqui no semanal, ainda hoje é o primeiro dia da semana, não vale grandes coisas esse trade. O que a gente falou no final de semana segue valendo. E no intraday, que é aqui nesse gráfico de 60 minutos, você observa que foi um dia vendedor do início até o final. Tá? O candle número 1 foi vendedor. Tá? Deixa eu aproximar um pouquinho mais. O candle número 1 foi vendedor, a venda, e depois disso o cara ficou vendido o dia inteiro até o final do dia. Podia ter pego um pouquinho mais, mas é assim que funciona. Você não sabe o que vai acontecer do lado direito do gráfico, só o pessoal mágico, né, que sabe disso, mas nós não sabemos. Então o cara entrou vendido no início do dia, aqui, seja pelo 60, seja pelo 15, seja pelo candle que ele achou melhor, vendeu e ficou vendido o dia todo. Certo? Vamos dar uma olhadinha no dólar futuro. O dólar futuro, conforme nós tínhamos falado, ele vinha nessa congestão há um tempão. Algumas tentativas de sair, mas na congestão em geral. De um lado a outro, geralmente falha. E foi o que aconteceu. De um lado a outro, geralmente falha. Chegando na base da congestão, a base da congestão, na verdade, estava aqui. Mas havia dois pontos de suporte e nós mencionamos sobre isso. Nós, inclusive, também mencionamos que foi a mínima do contrato anterior, essa linha vermelha. Foi essa mínima aqui. Ó. E nessa região, muito fortemente, a gente tinha muita certeza de que ia entrar a pressão compradora. Está aí a pressão compradora registrada pelo Kendo. Já tinha sido de sexta e foi o de hoje mais significativamente. Voltando a trazer o dólar para a região da congestão. Ainda não está 100% na congestão, que é aqui em cima, mas começando a trazê-lo para essa região. O que é importante é que não perdeu o suporte. Tá? Testou o suporte, não perdeu o suporte. O candle teve hoje foi feriado nos Estados Unidos, então por isso o nosso volume em geral vai estar sempre mais baixo. O volume perde muito significado nesses dias. Mas dependendo do que venha, normalmente isso aqui era esperado que acontecesse com um volume significativo. Não foi o que aconteceu, feriado, está explicado. Vamos ver o que amanhã nos reserva, se o movimento continua e volta para a bendita da congestão, ou se simplesmente testa a região de que era suporte vira resistência, né? Essa região vira resistência e depois tenta cair. Se perder a mínima do candle número 11 aqui, ó, aí sim, se perder, isso aqui vira um pivô não, uma bandeirinha de baixa, né? E a perda de qualquer mínima trará o dólar aqui para em torno de R$ 5. Nos 60 minutos, o dia foi basicamente comprador. Tá? Abriu com um gap de alta, fora da banda de Bollinger de 3. Eu sei que vocês não têm a banda de Bollinger de 3, mas se vocês botarem aí nos 15 minutos, vocês vão ver que está fora da banda de Bollinger de 3.
e deu aqui uma bela venda, um movimento vendedor muito bacana, tá? Depois voltou, entrada de pressão compradora, segurou na média de 60, isso é importante, fez um candle de indecisão, inside bar, e depois disso deu sinal de compra e foi comprado o dia todo até o finalzinho, tá? Nada a fazer, além de ficar comprado, quem segurou se deu bem. Pode não ter ganho aqui nesse primeiro candle, às vezes o cara falou, não sei se vou comprar, não sei e tal, ele não fez nada, mas no primeiro sinal de compra, uma vez que o movimento era para cima, o gap foi para cima, então isso é importante. Bom, Petro resolveu me zoar, né? Porque ela foi lá para fechar o bendito do hole in the wall, que é esse gap aqui, fechou o gap e caiu, né? Pô, sacanagem. Podia ter caído antes daqui, né? Feito isso. De qualquer forma, era esperado. Isso aqui é sempre uma resistência, o gap é sempre uma resistência. E como toda resistência, tá aqui, ó, enfrentando a resistência, vem a correção. Petro é muito representativa no índice, o índice caiu. Petro não tinha muita solução, né? Pode resistir um tempo, mas vai cair. Mas o importante é que não caiu assim tanto. Embora tenha caído 2%, graficamente falando, ela vem, ó, ela subiu, sentiu a média 200, fez o movimento, subiu, voltou para testar. Então ela voltou para testar essa mesma região e para quem está comprado nela, não há nenhum motivo de terror, tá? Simplesmente sentiu a resistência, voltou para testar o movimento rompido antes, aguardar, torcer para que isso aqui faça um movimento de pivô para alta. Tem tudo para fazer, tá? Tudo para fazer. A média de 20 já virou para cima, tá? Então começa a fazer uma sinalização mais de compra, tá? Então, infelizmente, como eu disse, o volume está muito baixo. Por quê? Porque hoje é feriado nos Estados Unidos, então todo o volume fica muito ruim, a gente fica com menos players no mercado, bastante menos players, já que o mercado de estrangeiros é mais ou menos 56 a 60% do nosso mercado. Então é muita coisa, tá? Quando tem um feriadão por lá, a coisa fica fraquíssima no nosso mercado. Tá bem? Então, de uma forma geral, a movimentação aqui é esperar isso aqui fazer uma pequena correção e zigue-zaguear para cima. Não há nada que indique momentos de desespero. No intraday, quem operou, observa que ela abriu perdendo a média de 20 nos 60 minutos. Fez o primeiro candle, até aqui o cara poderia não fazer nada, né? Falar, não vou fazer nada, primeiro candle, nada. Espera. Desculpa, o primeiro candle é esse. Quando o primeiro candle perdeu a base, foi esse segundo candle aqui, ó, esse compridinho. Primeiro é esse dojizinho mínimo. Quando perdeu, vendeu. Vendeu e ficou vendido o dia inteiro. Tá? Poderia ter tirado mais um pouco, mas o cara terminou o dia vendido e feliz da vida. Tá? Saiu no leilão de fechamento, feliz da vida com um belíssimo lucro. A Vale também caiu, mas nada assim do fim do mundo. Tirando o gap, o movimento foi até bonito. Tá? O grande problema da Vale foi o gap. Tá? Ela já vinha acontecendo dela subir, a gente falou sobre isso. Ó. A região de alvo era essa, nós viemos falando sobre isso já há um bom tempo. Tá? Ela chegou perto dessa região aqui em cima, vinha fazendo candles, estavam encolhendo, nós alertamos sobre isso também. Ó. Os candles estão diminuindo de tamanho, ó, candle inside bar deste, tá? Padrão high, muito cuidado com isso. Em região de resistência, tá aqui a resistência, tá? Tá lá para trás, aqui, ó, toda essa região aqui é resistência. E ela está exatamente nessa região, tá? Essa linha preta aqui é o valuation que eu fiz, está um pouquinho acima do valor atual, mas era de esperar uma correção. Não era de esperar um gap assim tão significativo, mas Vale faz muitos gaps, tá? Ela faz muitos gaps, é natural para Vale fazer gaps. Portanto, isso não é espantoso que observa. Você está subindo, fez um gap, volta a adquirir força, faz um gap, volta a adquirir força. Isso por si só não é desesperador, tá? Não é nada desesperador. Observe que as médias continuam ascendente e ela, com tudo e por tudo, fez o gap e ficou em cima da média de 9. Aqui fica um pouco dúbio, mas ela fechou acima da média de 9. É por uma nesga, tem que ficar aproximando o gráfico aqui para ver, né? Então, de uma forma geral, você tem que entender só o seguinte: segurou na média de 9, tá bem? Fez esse movimento, mas segurou na média de 9. Por enquanto, tem todo o potencial para fazer como fez em todos esses gaps de baixa. Simplesmente faz um gap de baixa, ganha força e sobe. No intraday, o gap fica muito claro, né? Um gapzinho no diário fica gigante no intraday. Quando fez esse gap no intraday, observa que ela vinha trabalhando acima da média de 60. Acima da média de 60 há um bom tempo. Aqui, fechou abaixo da média de 60.
O gap era de baixo, o primeiro candle é de baixa, o cara tinha que vender. Vendeu, se fez alguma parcial aqui, se deu bem, se não fez, começou a ficar perigando para ele nessa situação. Perigoso isso. Aí ele devia, quando fez pelo menos esse candle talvez, mas nesse aqui com certeza ele tinha que aproximar o stop, porque isso é um candle comprador, tá? Isso é um candle comprador. Então quando fez essa ameaça aqui, o cara já tinha que aproximar o stop, tomar uma sair fora, fazer o que queria fazer, mas tomar uma decisão, não podia ficar só parado olhando. Fez o movimento, deu isso aqui, aqui deu sinal de compra. Não é a melhor compra do mundo. Por que não? Porque o gap foi de baixo, o candle foi de baixo, e aí o sinal de compra a gente fica meio assim de fazer no intraday. Se o cara opera pelo swing trade no intraday, e é possível fazer isso, quer dizer, o cara opera swing trade, mas ele acompanha pelos 60 minutos. Tá? Então muita gente faz isso. Se o cara estava operando, ele não pegou esse primeiro sinal de venda. Por quê? Porque isso aqui é uma tendência de alta. O cara simplesmente fez o seguinte, ficou esperando. Primeiro sinal de alta que der, eu compro. Primeiro sinal de alta que deu foi esse. E ele comprou. Comprou e terminou o dia comprado. Tá? Então aí depende da forma como a pessoa operou. Galera, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Tem 11 minutos, deu para a gente analisar todos os ativos. Lembrando, daqui a pouquinho entra o segundo vídeo que fala sobre os ativos de destaque do dia. Tá bom? Um abração para todo mundo, até já. Tchau, tchau.